Fala Quânticos, trazendo para vocês mais um vídeo, e no vídeo de hoje a gente vai abordar quanto eu ganhei investindo em ações começando com R$10.000 nos últimos 3 meses, e vamos ver até onde a gente vai chegar, e a gente vai ver esses resultados em conta real. Além disso, a gente vai continuar nosso estudo sobre o IFR utilizando o modelo Larry Connors aqui no dólar. A gente vai fazer algumas explicações a mais, já que a última aula não bateu a meta de comentários. A gente vai fazer uma mini aula sobre o IFR aqui e mostrar uma operação em conta real aqui que eu estou fazendo no IFR a nível educacional. Sempre lembrando, nada disso aqui é recomendação de investimentos, é para você estudar, tirar suas próprias conclusões e realizar os seus próprios investimentos. Então vamos lá, começando aqui inicialmente com os meus resultados. Eu comecei com R$10.000 lá no dia 17 de dezembro de 2024, uma conta com 10k, e o objetivo é ver até onde a gente vai conseguir levar essa conta. Então nos últimos 3 meses, né, dezembro, janeiro e fevereiro já fechou aí, a gente teve um lucro aqui de R$15.000. Então eu cheguei a R$15.000 de lucro, o que vai dar aí 150% de lucro nos últimos 3 meses. A gente está com um fator lucro de 7,44, foram 30 operações, e a vantagem disso aqui, galera, é que são poucas operações por dia. Eu operei muito pouco, então basicamente aí 90 dias eu só operei 30 operações, ou seja, eu gastei 10 minutos do meu dia. Isso aqui é liberdade de vida e 83% de taxa de acerto. Aí eu desafio aqui, eu quero deixar um desafio: quem ganhou mais dinheiro do que esse swing trade aqui que eu fiz no day trade, encontrem alguém aí e deixem nos comentários se vocês souberem de alguém que abre o relatório de performance aqui. Vou até trocar aqui para o simulador para vocês verem que não é conta fake. Tá aí, ó, conta real. Tragam alguém que tem conta real e que mostre os resultados também na conta real. Vou chacoalhar a tela aqui para vocês verem que nos últimos 3 meses aí tiveram um retorno desse. Então assim, galera, vocês passam muito tempo quebrando cabeça com day trade, o dia inteiro na frente da tela, acabando com o seu olho, gerando altos graus de miopia, para no final das contas você não conseguir bater nem a rentabilidade do swing trade. Então assim, a verdade, galera, é que dá para ganhar dinheiro com day trade. Eu mesmo falo sobre isso, tenho aulas aqui no canal falando sobre isso. Porém, para o cara conseguir ganhar dinheiro com day trade, ele tem que estudar pra caramba, tem que se dedicar 10 horas por dia. O cara tem que estudar muito para conseguir ter bons retornos com day trade que superem a rentabilidade do swing trade. Então assim, se você é um investidor mediano, se você não quer gastar 90% da sua vida olhando o gráfico, o swing trade é o caminho, cara. Eu vou ficar batendo nesse martelo aqui, cara, o máximo que eu conseguir para conscientizar as pessoas. E tá aqui, 15 mil de lucro. Olha a nossa curva aqui, galera. Teve drawdown, teve alguns drawdowns aqui no meio do caminho, porém a gente bateu o pico aqui de R$14.000, voltou, o capital caiu para 10.900 e depois a gente subiu para 15k. E tá aqui 15k, que é o nosso lucro atual. Isso aí vai dar uma média de retorno de mais ou menos 5 mil por mês. Então é o que a gente está tirando aqui com 10 mil investido, né? Então assim, o que é que eu quero falar para vocês? Que você consegue ter retorno com investimentos em swing trade, aplicando conceitos básicos, o que você aprendeu sobre day trade. Boa parte de análise gráfica, se você aplicar no swing trade, vai funcionar. Então não tem reinventar a roda, você vai estar usando coisas que realmente foram criadas para serem utilizadas no swing trade e não no day trade. Então assim, essa é a reflexão que eu deixo para vocês. Encontrem alguém que conseguiu ter resultados melhores do que esse aqui fazendo day trade. Encontra e marca aqui nos comentários para a gente poder dar uma analisada, porque eu quero conhecer essas pessoas, não estou falando desafio nem nada, só quero conhecer, saber se teve alguém que conseguiu bater isso aqui. E tá aí, galera, o resultado das operações aí, em conta real, para vocês poderem visualizar. E voltando aqui agora para as operações, atualmente eu estou vendido aqui no dólar no 5,941. Eu vendi aqui no dia 28, né? No dia 27, não, dia 28. Foi aqui dia 28, eu fiz essa venda aqui, e daí o objetivo aqui é buscar 60 pontos no dólar, 60, 50 pontos. Já está pagando aqui, ó, se a gente for olhar, eu vendi 5 contratos, já está pagando 30. É muito provável que hoje, dia 5/3, quarta-feira de cinzas, é muito provável que pague aqui na abertura do pregão. Mas vamos ver o que é que vai acontecer. O meu stop aqui, galera, ele tá de 90 pontos. Então a gente 90, 100 pontos aqui tá o meu stop. E aí eu vou ensinar para vocês qual foi o racional que eu tive para fazer essa operação aqui de swing trade.
Então vamos começar aqui utilizando os mesmos conceitos da última aula, que era o IFR 2, que é uma aula que eu falei sobre o IFR no modelo Larry Connos. E aqui a gente vai trabalhar da seguinte forma. Quando a gente tiver o preço passando do nível 80 no IFR 2, que é esse cara aqui, se você não assistiu essa aula, é muito fácil de você plugar aqui o IFR. Você vai vir aqui em indicadores, vai clicar aqui em indicadores, mais indicadores, e você vai digitar aqui IFR. Encontrou o IFR aqui, você vai adicionar inserir nova janela e vai dar um OK. Vai abrir essa janelinha aqui, como está na minha. Você vai clicar aqui 2 vezes, porque ele vem por padrão em 9 aqui no período. Você vai clicar 2 vezes em cima aqui do IFR para abrir a caixinha aqui de parâmetros. Você vai colocar período 2 aqui e a aparência você mexe se você quiser. Eu deixei padrão aí. Então tá aqui, é só isso. Depois disso você vai vir aqui na linha de suporte e resistência, vai selecionar uma linha dessa e vai colar ela aqui no nível 80. Então basicamente é isso. Você vai olhar aqui o IFR no nível 80. Quando tiver acima do nível 80 a gente vai vender no mini dólar. A gente sempre vai analisar pelo WDO FUT. A gente sempre vai fazer o nosso estudo ali pelo WDO FUT. E a gente vai olhar aqui abaixo do nível 20. Então você vai adicionar 2 linhas de suporte e resistência, uma acima do nível 80 e uma abaixo e uma no nível 20. Quando a gente tiver, gente, um fechamento acima do nível 80, que foi o que aconteceu aqui no dia 27 de fevereiro, quando você tiver um fechamento acima do nível 80, no dia seguinte, você vai aguardar abrir o gráfico e vai vender no fechamento do dia, ou próximo do fechamento do dia. Foi o que eu fiz aqui. A gente vendeu aqui próximo do fechamento do dia, no 59,41. O nosso stop vai ser de 100 pontos e o nosso take vai ser de 60 pontos. A gente vai ter uma proporção de risco-retorno negativa, vai ter um payoff negativo. Só que se a gente tem um payoff negativo, não quer dizer que a gente vai ter prejuízo nas operações. Como que a gente calcula aqui se a gente tem lucro ou não quando a gente tem um payoff positivo ou negativo, né? Vai depender aí da estratégia. O que vai definir se você é lucrativo ou não vai ser a fórmula bem simples, né? Taxa de acerto. Então a gente vai ter a taxa de acerto em porcentagem em relação ao seu risco-retorno. Então tem várias aulas minhas aí em que eu ensino como você calcula expectativa matemática, múltiplos R. Está aqui no canal, você pode dar uma pesquisada. Mas tem uma fórmula específica para você aprender a fazer isso, o cálculo de expectativa matemática. E como eu não vou entrar nesse assunto aqui, a gente vai falar sobre o básico. Então, se você tem uma estratégia em que ela é lucrativa, ela tem uma taxa de acerto maior do que 62% de taxa de acerto, você pode ter um risco-retorno de 1 para 2, que é mais ou menos aqui o que eu estou fazendo, que não é nem um risco de 1 para 2, né? Nossa taxa de risco-retorno aqui, ela está mais ou menos na casa de 1,30, eu estou arriscando ganhar R$1,30 para perder R$2 mais ou menos. É mais ou menos essa taxa aqui, não está aproximado, a galera gosta muito de matemática definida aqui, não está exato, mas só para a gente ter uma aproximação. Basicamente é isso, porque eu estou arriscando ganhar 60 pontos, mas se der errado eu perco 100. Então, falando em dinheiro, eu estou arriscando ganhar R$600 e se der errado eu vou perder R$1.000. Então, meu risco-retorno ele é negativo. Mas o que é que faz esse operacional ser lucrativo a longo prazo? Esse operacional, se você seguir aqui da forma como eu estou ensinando, você vai ter uma taxa de acerto superior a 85%. Na verdade, ela vai oscilar, gente. Em bons períodos, até 85%, às vezes até um pouco mais, chegando a 90%. Mas em períodos ruins ali, quando o mercado não está em drawdown, mas não está tão favorável à estratégia, você tem uma média ali de 75%. Então, tudo é ciclo de mercado. Tem momentos muito bons, entre 85% a 90% de taxa de acerto. Momentos em que você ainda tem lucro, mas não está tão bom, a taxa de acerto não está tão boa. 75% de acerto. E tem um drawdown, vai ter período aí que você vai tomar prejuízo na estratégia, que não tem o que fazer, é natural de toda estratégia. Então, explicado aqui o risco-retorno, você já vê sentido aqui na operação. E vamos dar uma olhada aqui para ver se realmente bate. Por exemplo, a gente teve aqui o mercado tendo fechamentos abaixo do nível 20 aqui. Então a gente teria aqui, esse cara aqui seria o primeiro fechamento abaixo do nível 20. E aí a gente vai aguardar o dia seguinte. Então o dia seguinte foi esse cara aqui. Então aqui chegou a cair 50 pontos, você ia vender aqui no final do dia. Então vendeu aqui no final do dia, você tem um stop de 100 pontos, não chegou a pegar, e um take de 60 pontos.
veio pagar aqui 7 dias depois e você fechou com lucro. Então, se pagar essas duas operações aqui, nos últimos 2 dias aí, ou nas últimas 2 operações, você já fez 120 pontos, né? Então, outro exemplo legal aqui, galera, que a gente tem, ó. Então, esse cara aqui, ó, ele fechou no dia 31 de janeiro, ele fechou aqui, na verdade aqui ele não fechou, foi o próximo. Esse cara aqui, ele fechou abaixo do nível 20, dia 3 de fevereiro. Então, a gente vai esperar o dia seguinte, o fechamento do dia seguinte. Então, aconteceu aqui o fechamento do dia seguinte, a gente vai entrar mais ou menos aqui no fechamento com um alvo de 60 pontos. Não pegou, aqui pode ser que pegou aqui nesse dia, mas se não pegou, 2 dias depois pegou. Então as últimas 3 operações pagaram 60 pontos, totalizando 180. Então, novamente aqui, ó, uma operação que deu errado. A gente teve aqui dia 22 de janeiro, fechamento abaixo aqui do nível 20. Logo em seguida a gente vendeu aqui, ó. Então ele veio aqui, andou 59 pontos contra, e aqui ele subiu 30 pontos. Se subir 30 pontos, 40 pontos, é válido colocar um stop na entrada. Fica a seu critério aí, se você quiser fazer. Eu, particularmente, não deixo stop na entrada. No máximo, se andar 30 pontos, eu diminuo o meu stop. Então, ó, vou falar as regras aqui que você pode fazer que vai dar bom. Se andar 50% do seu take, que vai ser 30 pontos, você pode fazer as seguintes proteções aqui que são válidas. Primeira proteção. Você pode trazer o seu stop para a entrada. Eu não gosto muito dessa proteção porque não dá tempo do mercado trabalhar. Então você pode fazer isso. Você vai ter uma taxa de acerto boa, não vai afetar tanto o seu operacional. Ou você pode fazer mais ou menos o que eu gosto de fazer. Eu vou olhar, se o mercado tiver em tendência de baixa, ou seja, o mercado aqui estava em tendência de alta ainda no momento. A gente estava vendo aqui o dólar acima da média de 34 e da média de 21, que foi o que eu ensinei na última aula. Então, se o mercado está em tendência de alta, o que eu vou fazer é o seguinte: andou 30 pontos, eu vou trazer uma proteção para o que? Meu stop é de 100 pontos, eu vou diminuir ele pela metade. Então, eu vou trazer uma proteção para 50% do stop. Então, ou seja, meu stop vai para 50 pontos. Então, agora eu tenho aqui uma proteção legal, porque andou 30 pontos a meu favor, eu diminui o meu stop de menos 100 para menos 50 pontos, meu risco-retorno ficou balanceado. E aí agora meu risco-retorno ele está positivo, e para o mercado me stopar ele teria que voltar 80 pontos, porque eu já estou ganhando 30, ele teria que voltar 30 na minha entrada e cair mais 50. Então agora eu tenho um modelo tranquilo. Ou se você quiser, por exemplo, se você estiver operando contra a tendência, por exemplo, aqui agora, tecnicamente, você está operando contra a tendência, eu deixo meu stop em menos 100 pontos. Por mais que ele ande 30, 40 pontos ali, fique bem perto do meu take, eu deixo meu stop em menos 100 pontos. O que eu protejo é o seguinte, galera, se eu andar 50 pontos, ou seja, 90% do meu take, aí eu trago o meu stop para a entrada, que aí não faz sentido você deixar o mercado voltar. Então, basicamente é isso. E aí aqui, a gente poderia ter deixado da entrada ou teria sido stopado, né? Teria tomado 100 pontos de stop, o que ia totalizar ali mais ou menos no acumulado de março para cá, ia te deixar com mais 80 pontos. Outro dia aqui que a gente teve aqui, ó, a gente teve aqui fechamento desse cara aqui, dia 15 de janeiro, abaixo do nível 20. Então a gente entrou comprado aqui, e aí aqui andou, no caso aqui, os 38 pontos, 39 pontos, e aí o mercado acabou voltando e tomou stop. Então basicamente, uma vez ou outra, você vai ter stop. Um outro dia aqui, galera, que a gente teve aqui, no caso aqui, teria tomado o stop de 50 pontos. Então, já está mais 30 aqui no acumulado das operações. Outro dia aqui que a gente teve uma situação parecida foi aqui, ó. Então, a gente teve aqui fechamento desse cara aqui, ó. Vamos procurar aqui o primeiro fechamento aqui. Vamos pegar aqui. Primeiro fechamento aqui abaixo do nível 20. Depois a gente entraria aqui vendido aqui. Chegou a cair os 100 pontos? Não chegou. Chegou a subir aqui 30 pontos. O mercado estava em tendência de baixa. E aí, aqui a gente estaria aqui numa situação que seria a seguinte: se você tivesse entrado aqui, você não teria feito essa entrada. Então, basicamente, você só teria sido estopado e ficar eles por eles. Depois disso, a gente teve a operação aqui, ó. Vamos buscar aqui. A gente teve a operação aqui, uma venda aqui, ó. Fechou acima do nível 20. No dia seguinte aqui a gente vendeu. E aí aqui a gente pegou. No gap aqui já pagou 60 pontos.
Então a gente já pegou 60 pontos aqui. Novamente, a gente teve uma situação parecida aqui. Então nesse caso aqui, a gente teria aqui entrado, vendido aqui, essa daqui teria sido estopada. Então assim, é um operacional que dá muito bom. Aqui ó, no dia 11, a gente teria esperado esse cara aqui que fechou abaixo do nível 20, a gente teria entrado comprado aqui e pagou 60 pontos no dia seguinte. Então você vai ver aí que de 10, 20 operações que você faz, o ideal é que você faça esse estudo aí, você mesmo, de 10 a 20 operações que você faz, você vai acertar 8, vai acertar ali uma boa média ali. Na pior das hipóteses, você vai acertar 7. Então você vai tomar stop em 3 e vai acabar acertando 7. E a longo prazo a taxa de acerto tende a ficar ali na casa dos 75%. Então é um operacional que é muito bom, que você pode usar aliado a outros operacionais. E deixando claro, galera, esses 15 mil que eu ganhei nos últimos 3 meses não foi só usando IFR. Eu estava usando outras estratégias também. Então assim, se vocês quiserem que eu ensine mais estratégias que eu estou utilizando para vocês, eu vou fazer o seguinte, meta de like vai ser 50 likes no vídeo e pelo menos, eu vou querer pelo menos 40 comentários e o seguinte, pelo menos 10 compartilhamentos. Compartilha esse vídeo com o seu amigo aí num grupo de trade, compartilha porque se bater pelo menos 10 compartilhamentos, a gente solta mais uma aula ensinando novas estratégias. E detalhe importante, pessoal, se você gostou da aula, se inscreve no canal, deixa o like, coloca o joinha aí e vamos para cima. Valeu? Grande abraço a todos e até a próxima aula.